Prezados senhoras e senhores, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento trazendo para vocês a apresentação deste projeto. É um projeto que conclui com o meu curso de gestão pública na Faculdade Anaspes. Por conta disso, eu preparei essa apresentação para trazer para vocês o tema do meu projeto, que é de segurança digital, um tema bastante atual, moderno, e que tem aí afligido a vida de muitas pessoas, principalmente por terem a questão do baixo letramento digital, que é a falta de informação dos aplicativos, da tecnologia, dos equipamentos que são usados hoje em dia pelas empresas, tanto públicas como privadas, quando criam os seus aplicativos, seja banco, seja aplicativos do governo e tantos outros mais. Então, eu vou preparar o início da palestra. Eu vou abrir aqui para poder compartilhar com vocês a tela do projeto, para que nós possamos começar com a apresentação. Sejam todos bem-vindos. E a minha jornada aqui é apresentar facilitadores para que isso ocorra da melhor e mais eficiente maneira possível, visando principalmente a segurança digital. Eu me chamo Marcílio Melo Lima, sou aluno do curso de Gestão Pública da Faculdade Anaspes, e é com grande satisfação que eu apresento hoje este projeto de extensão que vem fechar com a conclusão do meu curso de gestão pública que faço na Faculdade Anaspes. Projeto esse intitulado Segurança em Rede, Conhecimento que Protege. Este trabalho, desenvolvido como parte da disciplina Projeto de Extensão, tem como objetivo principal levar a educação e um conceito de segurança digital para as comunidades em que vivemos, para que ninguém sinta-se vulnerável no mundo digital. O projeto nasceu do tema escolhido para pesquisa científica, um outro estudo desenvolvido pela Faculdade Anaspes, e eu comecei fazendo esse estudo sob a orientação do professor e mestre Ailton Nunes, e ele já está chegando no seu momento de finalização. E foi a partir dele que a construção desse projeto, no caso, estando sob a orientação do professor e mestre Adriano Mack, teve a sua continuidade. Hoje, a matéria de projeto de extensão 3, ela tem a professora Sandra Luna na sua orientação. O problema motivador, no caso, ele é bastante atual. O avanço da tecnologia trouxe grandes desafios e, com eles, novos riscos, especialmente para pessoas com menor familiaridade com o ambiente digital. Um exemplo claro é a dificuldade que muitos beneficiários e aposentados têm com aplicativos privados e públicos, como o meu INSS, sites bancários e, como eu disse, tantos outros mais, os quais, sendo essas pessoas mais vulneráveis, estão sempre mais sujeitos a golpes e fraudes. O projeto, então, nasceu para atender a essa realidade, oferecendo conhecimento e proteção digital para esse público. Nesta pequena e rápida dinâmica que eu vou fazer com vocês aqui, você vai observar um número e memorizar, dentre esses que estão passando aqui nesse cronômetro, o que mais lhe agradar. Esta escolha pode caracterizar um sorteio, pode ser um prêmio que você concorrerá caso acerte o número escolhido. Isso pode ser também. Enfim, a realidade seguinte será que não foi um prêmio, mas imagine que este número que você escolheu, sendo grande ou não, pode representar as chances de alguém que, próximo a você, pode cair em um golpe digital nos próximos meses. E isso é assustador, não é? Mas é um dado real. E é por isso que eu vim aqui para tratar desse tema hoje com vocês. Hoje, o nosso grande objetivo é construir juntos uma ponte para a cidadania digital. E eu quero que vocês vejam este nosso encontro como um guia para que todos consigam atravessar o mundo da internet com segurança e, principalmente, com autonomia. Diante desse cenário, a nossa proposta é simples:
levar a faculdade para além do seu núcleo e, assim, alcançar o cidadão. Nos nossos projetos, nós levamos palestras educativas, não só para os aposentados, mas para qualquer um dentro de cada especificidade de um projeto escolhido. E nesse caso aqui, cujo tema é o letramento digital, tem no seu alvo alguém que esteja aquém da segurança digital. E assim, trazemos o complexo universo digital para a realidade e para o cotidiano de nosso público. Apresentamos orientações jurídicas e tecnológicas, sempre com uma linguagem acessível e direta. Para alcançar a nossa missão, nós estabelecemos objetivos claros e a garantia que esperamos conquistar com esse projeto é a certeza de que a tecnologia pode ser uma ferramenta de cidadania para todos. Assim, nosso objetivo geral é capacitar nosso público sobre letramento digital e segurança online, incentivando um uso consciente e seguro da tecnologia. Para isso, nós definimos 3 objetivos específicos. O primeiro, identificar os desafios, que são, no caso, enfrentados por esse público. Segundo, oferecer palestras distintas, no caso hoje aqui, sobre direito digital e segurança, tanto dos idosos, né, como também das pessoas que são vítimas desse problema. E, por fim, estimular a tecnologia como uma ferramenta de cidadania e autonomia. A nossa abordagem ela foi planejada de forma estratégica. Sendo uma abordagem interdisciplinar, nós vamos unir a teoria acadêmica das matérias de ética e cidadania, gestão de tecnologia da informação, ciências políticas e direito constitucional. Essa situação ocorre porque no nosso projeto do curso de gestão, essas matérias são matérias que fazem parte da nossa grade curricular. E para o projeto nós temos que escolher, no máximo 4, para poder falar a respeito do que nós aprendemos com essas matérias para ser gestores públicos. E aliadas, no caso, à prática comunitária, que está além do campo universitário. Sendo uma abordagem interdisciplinar, as palestras abordam assuntos de tecnologia e de direito. A nossa ação ela vai ser articulada com instituições locais e utilizará linguagem acessível, exemplos práticos e suporte jurídico. Essa proposta busca traduzir o universo digital para o cotidiano dos participantes, promovendo autonomia e prevenção contra as fraudes. E esse suporte jurídico, ele é muito importante porque traz uma segurança para que o usuário que está, no caso, assistindo às nossas palestras, percebam e vejam como que a lei está do seu lado. E nesse ponto, também, essa linguagem acessível que nós usamos, dado o baixo letramento deles, tanto digital como o letramento comum da vida, né, escolar, que muitas das vezes não é tão acentuado, mas não quer dizer também que aqueles que não têm um letramento baixo na vida escolar, eles também não sejam vítimas desse baixo letramento digital. Então, é uma junção de situações que a gente aborda com essas palestras educativas, mostrando exatamente isso. Como foi dito já, essa mensuração, no caso, para mensurar a efetividade do nosso trabalho, a nossa palestra ela vem acompanhada de instrumentos de avaliação e, para isso, serão aplicados 2 questionários, né? São elaborados e distribuídos por meio daquela plataforma Google Forms e esse questionário ele tem por objetivo o questionário inicial, que é feito antes da palestra. Essa abordagem ela acontece com as perguntas que vão nos dar subsídios para ver
como que está o conhecimento da pessoa que vai ser o ouvinte da nossa palestra. Ela vai avaliar, então, assim, essa avaliação e nos permitirá entender o impacto real, né, do projeto quando a gente lança o segundo questionário e esse questionário ele é lançado no final da palestra para que a pessoa possa é, dizer o que ela entendeu, se aquilo ali foi suficiente para ela ter um conhecimento dessa situação, e aí, assim, aprimorar as nossas ações educativas em ações posteriores. 2 meses depois, os parceiros, no caso, as entidades de associações de aposentados, como também da Secretaria da Melhor Idade, eles nos darão um retorno a respeito de como os seus associados e assistidos, também do Serviço Social da Pastoral da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, eles vão nos dar um retorno dizendo como que esses assistidos estão lidando com o uso de seus aplicativos, seja com mais facilidade ou com mais dificuldade. É importante destacar que, embora tenhamos usado o aplicativo Meu INSS como um exemplo inicial, o foco da nossa palestra vai muito além. Nem sempre são só os idosos que caem em golpes digitais. Essa pesquisa aqui do Senado Federal, por exemplo, mostra que um número maior de jovens estão sujeitos a passarem por isso. Joguinhos do tipo do tigrinho e as apostas de bets, por exemplo, são frações desses golpes que possuem inúmeras faces. Aqui a gente pode verificar que de 60 anos ou mais são os que menos caem em golpes, mas dada a sua dificuldade pelo fato do baixo letramento digital, eles vêm também sofrendo bastante com relação a isso. Nós buscamos prevenir os participantes contra os diversos tipos de golpes digitais. As mensagens falsas, por exemplo, os links maliciosos e fraudes por telefone atormentam muito a vida da gente. E o objetivo aqui é fortalecer a autonomia de cada indivíduo através da proteção de seus dados. E ensinando, no caso, a identificarem os sinais de fraude e como se protegerem no dia a dia, né? É necessário, como está dito aqui, fortalecer a autonomia dos participantes. A nossa palestra Segurança em Rede tem como objetivo transformar a relação dos participantes com o mundo digital. Ao abordar temas como golpes virtuais, proteção de dados e uso consciente da tecnologia, o projeto busca despertar a consciência sobre os riscos online e como evitá-los. Então, aqui a gente vê que, na maior percepção de riscos, a gente busca a elevação da consciência sobre as ameaças online e como identificá-las e evitá-las. A adoção de práticas seguras leva ao estímulo à implementação de hábitos seguros no uso diário da internet e também nos seus dispositivos. Nós vamos incentivar também a familiaridade do cidadão para identificar, por exemplo, os termos que eles devem ter para segurança. Vamos apresentar também conceitos como phishing, né, autenticação de 2 fatores e engenharia social. O phishing, a palavra pescar, que é phishing em inglês, o fish, ela expõe exatamente o que acontece quando o cidadão, através da pescaria dos seus dados, deixa o vilão virtual roubar as suas informações, os seus dados, as suas senhas. E, por conta disso, a autenticação de 2 fatores é muito importante, porque muita gente reclama, por exemplo, que você vai e coloca lá a sua senha, e aí o sistema pede para você usar um token que vai ser dado no seu celular através de SMS para verificar se realmente é você que está entrando ali naquele aplicativo naquele momento. Isso é muito importante por conta dessa segurança, que se você
não tem essa verificação em dois fatores, que é a senha que você colocou primeiro. O seu computador, ele pode estar sendo invadido ali naquele momento por um bandido virtual que está buscando numa senha que é, num acesso que é falso, que não é do seu banco, você está colocando a sua senha lá. Mas antes de você ter a sua senha aceita, você tem que fazer a configuração em dois fatores. Se isso não acontecer, você já pode estar desconfiado que aquela tela ali está falsa. Então, a identificação de dois fatores vem exatamente para isso. Porque quando você estiver no seu site específico, do qual você está tendo que colocar uma senha, quando pede para você colocar a segunda senha, é porque você vai receber um token, e o token é aquele códigozinho que a gente recebe para colocar na hora da entrada. Entendeu? E isso tudo, no caso aí, é a engenharia social que faz com que a gente tenha um entendimento, tanto do lado do bandido como do lado da segurança. A proposta também é criar espaços de troca, fortalecendo os laços da comunidade e ajudando uns aos outros. Esse fortalecimento da rede comunitária, com a criação de um ambiente de apoio mútuo, oferece, no caso, a troca de conhecimentos e dúvidas digitais. E aí, dessa forma, quando a gente tem lá uma pessoa mais jovem auxiliando uma pessoa de mais idade, com pouco conhecimento do mundo digital, ou vice-versa também, né? Porque, como eu disse, a idade não define se você tem baixo letramento digital ou não. É o seu conhecimento que define isso. Este projeto só foi possível graças às parcerias estratégicas que nós construímos. O apoio que o nosso projeto recebe, por exemplo, da Associação de Aposentados do INSS de Cabo Frio, também da Associação de Aposentados e Pensionistas e Ativos do Ibascaf de Cabo Frio, que no caso é a rede da Prefeitura Municipal, da sede da 20ª sessão da OAB local, Cabo Frio e Arraial do Cabo, que nos traz palestrantes em direito digital e direito do idoso, também do Serviço Social da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, que nos oferece o acolhimento para poder receber esses visitantes, nessas pessoas. Eles são acolhidos no salão paroquial da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, e lá a gente tem o apoio do serviço social também, que muitas vezes ajuda a pessoa com dificuldade de resolver o seu emocional e por conta desses problemas, e o serviço social de lá acolhe essa situação também. E a Secretaria da Melhor Idade, que traz, nessa articulação com essas instituições que eu acabei de citar, a força que faz o nosso trabalho se ampliar e atingir o seu alcance. Em 2015, a ONU, a Organização das Nações Unidas, desenvolveu um projeto que culminará no ano de 2030 e tem como meta criar um plano global para erradicar a pobreza, a fome e as desigualdades. Isso também dando proteção ao meio ambiente, garantindo paz e prosperidade para todos, no caso, até 2030. Nesse nosso projeto, nós estamos alinhados com alguns desses objetivos do desenvolvimento sustentável desta agenda da ONU, que no total são 17. Nós, no nosso projeto, tivemos que escolher 3. Além desses 17, né, um deles, no caso, o objetivo do desenvolvimento sustentável número 4, ele preza pela educação de qualidade. E, no caso aqui, ele promove o letramento digital. O outro que nós escolhemos, no caso, no ODS 10, nós combatemos a exclusão digital, contribuindo para a redução das desigualdades. E no ODS 17, nós fortalecemos as parcerias entre diferentes setores da sociedade, nesse caso aqui, a comunidade e a universidade. Trazendo assim, no caso, um perfil mais confiante para essas pessoas que são submetidas a esses tipos de transtornos. A gente pode observar aqui que o rosto do
cidadão já está com aquela cara de quem está mais confiante ao mexer no seu celular. A arquitetura do acesso real, no caso do pilar 1, que eu falei lá, as interfaces simplificadas e o espectro da acessibilidade, ele vem, como eu expliquei, projetar para os mais vulneráveis uma melhoria da experiência e, com isso, todos se beneficiam com essa mudança. Se a gente projeta para quem tem mais dificuldade, o aplicativo fica melhor, no caso, para todos. Isso envolve usar palavras do dia a dia, por exemplo, como no projeto Simplifica INSS. E também usar guias visuais que explicam tudo passo a passo sem precisar ler textos enormes de orientações e tudo mais. Então a gente vê aqui a linguagem clara, né? As guias visuais, o uso intensivo de ícones e tutoriais com passo a passo que dispensam leitura extensa, e uma adaptação de escolaridade, que são telas desenhadas para serem compreendidas independentemente do nível de instrução formal do usuário. Toque aqui para ver o seu extrato, agenda, no caso, agendar o seu atendimento, né? O ecossistema de inclusão em andamento, no caso, nós vemos que esse ecossistema de inclusão é a união, como eu expliquei, entre os investimentos, por exemplo, do novo PAC, que é o Plano de Aceleração de Crescimento, e as estratégias de simplificação do governo. O objetivo central é que até 2027 todos tenham acesso universal e autonomia para resolver suas vidas pela internet de forma independente. Então, a imagem aqui é bem interessante, né? Nós temos lá a senhorinha sendo atendida por uma pessoa responsável por lhe dar as informações. Temos também aqui chatbot, que a gente chama de chatbot, aquele chat, aquela conversa, né? Chat é uma conversa que a gente tem, onde a dinâmica desses chats ela é desenvolvida não para ter uma fala robotizada. A fala que é utilizada pela inteligência artificial é mais voltada para o dia a dia das pessoas. Olá, como posso te ajudar? Gostaria de verificar meu benefício. E a pessoa o chat vai responder: pode, por favor, colocar o número do seu CPF? Com uma maneira mais próxima de atender, como se estivesse a pessoa sendo atendida por um ser humano na agência, no caso. E essa, no caso, assistência digital inteligente, como eu expliquei aqui, são chatbots humanizados, com processamento de linguagem natural para guiar os usuários de forma acolhedora. E nós temos também, na outra imagem aqui, o Prev Barco, que também ele leva a lugares distantes, aonde nem a internet chega, a utilização desses aplicativos para as pessoas poderem lidar com essa informação. É claro que hoje em dia, graças a esses satélites que em qualquer lugar do mundo permite que você tenha acesso à internet, né? Mas tem pessoas que não têm essa condição, né? Não conseguem alcançar esse benefício e aí com isso ficam fora de uma situação que, sendo criada para ajudar todos de uma forma digital, acaba deixando excluídas aquelas pessoas que não têm acesso a isso. Então, o Prev Barco ele leva até essas pessoas esses aplicativos para que eles possam ver, lidar com eles, né, aprender a mexer com eles. Nós temos também riscos, né, no nosso caminho. No caso, são os pontos críticos da nossa rota. Sem o apoio humano e a educação digital, a exclusão continua. Falhas no sistema geram desconfiança, e como eu falei, quem vive em regiões com menos internet sofre uma dupla marginalização. É por isso que o nosso trabalho de orientação é tão importante para manter esse chão firme. Então, é uma entrega, né, do aplicativo que, no primeiro passo, tem que ensinar a pessoa a saber usar. O Pacto Nacional pelo Letramento Digital e as diretrizes do Ministério das Comunicações mostram o caminho.
a capacitação em base, que são programas de letramento em escolas e associações de bairro, o foco na autonomia, que é ensinar não apenas a usar uma ferramenta específica, mas a navegar no ambiente digital com segurança, e as parcerias locais, que é utilizar a capilaridade de liderança comunitária para quebrar a barreira de desconfiança tecnológica. Como assim? É, essas lideranças comunitárias, elas vão criando momentos na sua comunidade onde as pessoas podem chegar lá, nos devidos locais, e lidar com essas barreiras e se resolverem com relação a elas. O destino do acesso digital é acesso a todos. No caso aqui, o objetivo desse slide é deixar claro que a tecnologia é apenas um meio. O destino final é o seu acesso a seus direitos. Construímos toda essa arquitetura para que a cidadania digital seja o teto que protege vocês. O foco aqui é garantir que cada um consiga alcançar seus benefícios e serviços com dignidade e sem depender de ninguém. Afinal, a tecnologia só faz sentido se ela servir para garantir o que é seu por direito. Não concorda? Então, está dizendo aqui que o futuro do governo digital no Brasil não se mede apenas pela quantidade de aplicativos lançados, mas pela quantidade de cidadãos que conseguem utilizá-los do início ao fim, sem frustração. Porque uma pesquisa que mostra que milhares de usuários acessam o aplicativo do INSS, 40 milhões de usuários, como eu já li outrora. Acessar é uma coisa, mas ter a conclusão do acesso efetuado é outra. Nós vemos por aí nos aplicativos nas avaliações dos aplicativos digitais que muitas das reclamações são com relação a essas situações, que o sistema não me deixa concluir porque cai, trava e etc e tal. Então, a gente, ao alinhar os investimentos do novo PAC, que é esse programa de aceleração de crescimento, com interfaces simples, apoio humano e educação comunitária, a gente garante que cada consulta seja concluída com sucesso. Ferramentas digitais deixam de ser barreiras burocráticas e tornam-se definitivamente instrumentos reais de cidadania. O resultado final, no caso, assim, o sucesso não é medido por cliques ou downloads, mas pela conversão do acesso digital em acesso real a direitos. Quando o cidadão consegue sozinho gerir seu processo, aí sim nós atingimos e conseguimos fazer com que ele atinja a verdadeira autonomia governamental. Então, está aqui, mais uma vez, quero frisar bastante isso. Quando alinhamos infraestrutura do novo PAC e a estratégia, que no caso aqui é do Programa de Tecnologia Digital e Design Humano, o acesso digital converte-se em acesso real a direitos. Cada consulta concluída com sucesso no meu INSS é uma vitória contra a exclusão e um passo em direção à verdadeira autonomia governamental. Concluindo, o projeto de segurança em rede, conhecimento que protege, não é apenas uma ação pontual, mas um movimento que reafirma o papel social da universidade ao valorizarmos a cidadania digital e promovermos a integração universitária. E assim nós mostramos que o conhecimento acadêmico tem um impacto real e positivo na vida das pessoas através dessa integração. Alguns exemplos aqui nos quais a universidade pode desenvolver essas parcerias são com as unidades de pronto atendimento, as UPAs, os departamentos de polícia e também com hospitais gerais e ambulatórios e etc. Os demais também são voltados para que a gente consiga alcançar, né, o Conselho Regional de Enfermagem, por exemplo, as unidades básicas de saúde, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador,
Finalizando essa apresentação, eu gostaria antes de trazer os meus agradecimentos. Primeiro, ao professor Adriano Mack, na sua orientação tão dedicada no início da condução desse projeto de extensão. Também à Faculdade ANASP, no todo, como instituição educadora, por nos proporcionar este caminhar para um crescimento tanto cultural como profissional inestimáveis nas pessoas de nossos professores e coordenadores, sempre apostos e dispostos naquilo que necessitamos, e também aos demais professores. Quero deixar também um abraço para aqueles que nos acompanharem pela transmissão desse vídeo, seja do gravado ou ao vivo, porque a internet, quando é usada para educação, ela rompe barreiras e nos permite levar essa proteção para muito além das paredes de uma sala de aula. A participação de vocês, no caso, quando interagem com a gente através das redes sociais, fortalece a nossa rede e prova que o interesse pelo conhecimento é o primeiro passo para a soberania digital. Obrigado a todos. Deixo com vocês o meu contato e que a gente sempre possa progredir e prosperar com relação a um crescimento intenso nas questões do letramento digital.